Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí ainda repercutindo o clássico de domingo entre São Paulo e Palmeiras, clássico de muita confusão, principalmente após a partida. E a Leila Pereira falou aí nesta terça-feira, falou sobre o ocorrido, muito chateada com o Belmonte, né? Por aquilo que ele falou contra o Abel Ferreira, chamando o treinador de português de merda. Então, a Leila Pereira pistola aí com a fala do Belmonte. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Eu queria saber que esses dois dirigentes jogaram em quais posições domingo, que eu não estou entendendo. O Júlio Casares entrou em que lugar? Entrou no lugar de quem? A Leila Pereira jogou no lugar de quem no domingo? Mas ele falou um monte depois do jogo, né? É o seguinte aí, Abel, tanto a Leila Pereira quanto o Júlio Casares estão sendo muito inteligentes e hábeis para agradar as próprias bases. Inegavelmente, a manifestação da Leila Pereira, algumas horas depois do clássico, manifestação importante, porque certamente os palmeirenses, alguns se viram representados pelas declarações dela. O Júlio Casares também representou muitos São Paulinos. Você discordou do que ela disse? Não, eu acho que ela falou em relação ao que houve no domingo. O que houve no domingo realmente houve muito excesso. Ela foi bem mais ponderada que os dirigentes do muito São Paulo. mais, eu achei também, por isso que eu perguntei. Muito mais fria, de cabeça muito mais fria, de maneira muito inteligente e hábil, ela realmente se manifestou. E se manifestou de uma maneira inteligente, foi ponderada, deixou bem claro que o Carlos Belmonte, por ela, não pisará mais no Allianz Parque. Agora, continua, Bel, horas depois do jogo, um grande espaço, grandes manifestações, grandes repercussões a quem não joga. Isso me incomoda muito, porque o Júlio Casares não vai fazer gol e não vai defender. Eles não jogam, mas são figuras importantes dos clubes. Não, representam os clubes. Ué. Representam as instituições. Agora, eu também prefiro falar sobre bola, sobre jogadores. Estou falando, é um espaço muito grande que é dado a dirigentes que não jogam e que gostam, muitas vezes, dos holofotes, por vaidade, pelo poder, pelo cargo que ocupam. Então, assim, a Leila foi muito bem ao defender o Palmeiras e ao falar pelo Palmeiras depois das manifestações ruins, infelizes, muito infelizes do Carlos Belmonte, do Júlio Casares no domingo. E o Casares foi bem também ao defender a sua base. O Casares, com essa manifestação, joga muito para a galera São Paulina, a galera tricolor gostou do que ele falou, os conselheiros amaram o que ele falou. Agora, eles não são os atores principais do espetáculo, Abel. A gente não pode perder isso de vista. Os atores principais do espetáculo, eles entram em campo, eles não entram em campo. O Casares pode ter sido, você falou que ele foi bem... Pro São Paulinos e para a base, claro que foi. Mas eu não concordo com o que ele disse, porque... Ele pode reclamar da arbitragem, ele pode reclamar de algumas atitudes do técnico adversário, no caso Abel Ferreira, mas ele não pode querer justificar o tipo de ofensa e de xingamento que fez o diretor dele. Claro que não. Para mim não justifica. Aí eu discordo dele. Não, isso sem dúvida. Tem maneiras e maneiras, né, de você jogar para a torcida. Aliás, essa coisa do torcedor se ver representado, a gente também tem que ter cuidado, porque às vezes o torcedor se vê representado com coisas absolutamente condenáveis. Né? Xenofobia é uma delas. Então, eu acho que o Casares errou no tom, o Belmonte errou nas palavras. Concordo plenamente. Porque você pode criticar coisas, que o Casares até faz críticas pertinentes às atitudes do Abel, você pode fazer críticas à atitude sem ser xenófobo, sem ser racista, sem ser homofóbico, sem ser etarista. Sim, concordo, quanto a isso concordo. E esses são tipos de coisa que também muita gente se vê representada. Então, muito cuidado na hora da representação do torcedor. Isso tem um limite. Acho que esse limite foi ultrapassado, principalmente no caso do Belmonte. Para as pessoas são coisas, para as Abel, pessoas, e eu tenho certeza que sempre são muitas, esse tipo de conversa, de análise hoje, que dizem que isso é mimimi. Não. Não é mimimi. Você que é brasileiro, se você for para fora do país, se você já foi, você sabe que você vai se sentir mal se você for maltratado fora do país pela sua nacionalidade. Se você estiver morando fora, se você estiver a turismo, isso não estou discordando. Você for chamado de brasileiro de merda, o que me incomoda é o protagonismo aos não dirigentes. é nada agradável. Não é certo.
Então, eu tenho certeza que o Abel Ferreira não se sente bem e não gosta Claro, de ser chamado assim. Tá certo. Então, isso não é mimimi. Isso. Continue. Não, isso eu concordo totalmente. O português de M é totalmente condenável. Eu não estou falando do português de M apenas. O português de M é uma das situações lamentáveis que nós vimos no Morumbis, no domingo. Isso é uma coisa. Agora, o que a gente não pode esquecer é que toda essa repercussão, todo esse espaço, todas as manifestações são de dirigentes. Eles não são protagonistas do jogo. Eles se estão aproveitando também pela vaidade pessoal de cada um, pelo poder de cada um, pela representatividade de cada um. Eles estão aproveitando também para começar a ganhar cada vez mais espaço. Isso eu acho ruim. Mas tudo bem. Mas o dirigente também ele é importante no clube. É, claro que é. E quando Claro ele não que é aparece, não se manifesta, a gente Nem sempre também é reclama. felizmente, mas ele é. Ele tem que se manifestar. Sim. Claro, por isso estou falando. Eles estão jogando muitas vezes, Abel, para agradar a sua comunidade, ao seu público. Com o público, o Júlio Casares está muito bem com os São Paulinos, com a maioria deles. A Leila Pereira muito bem com os palmeirenses, com a maioria deles. Nem tanto. Nem sempre. Não, em relação a essas manifestações. Sim. Não a gestão. A gestão é outra coisa. Ao episódio que é ligado ao jogo. A gestão aí é outra conversa, é outra história. Diga, Eugênio. Eu vou muito na linha do Prates. Priorizar o campo, né? Os jogadores, o que foi feito dentro de campo. Acho que a Leila foi muito bem no posicionamento dela. Ela foi muito assertiva quanto às críticas que ela fez corretas ao Belmonte e à posição do Palmeiras. E eu acho que o Casares ali, ele... Vou usar aqui uma expressão que Rafael Prates usaria. Tergiversou. Tergiversou? Ele começou a trazer outras questões, lembrar a situação do Abel no passado, tentar... desdizer, ele quis usar a expressão como qualificação e não como xenofobia. Ele ficou ali dando voltas ali para tentar justificar uma situação que foi realmente ruim, mal colocada, mal feita. Entendo que no calor do nervosismo, mas às vezes é no calor do nervosismo que você bota para fora, né, algumas coisas que estão dentro de você, né, do seu preconceito. Você pode reagir, né, no momento difícil, de muita pressão, de muita cobrança, de uma maneira ou de outra. E eu acho que, especialmente... O Casares também não gostei de como ele se colocou, mas o Belmonte foi pior naquela situação ali. Até ele não era nenhuma declaração pública, né? Era um ambiente ali que ele se sentiu à vontade para soltar aquilo. Imagino que talvez ele deva já ter feito alguma reflexão em relação ao que ele colocou e tenha se penalizado para no futuro não voltar a repetir esse tipo de situação. Serve também para isso como aprendizado para todo mundo, né? E eu acho que a Leila está muito firme no que ela coloca ali. Agora, eu acho que também a gente tem que estar preocupado com o futebol dentro de campo. O clássico já acabou. E eu só lamento que a relação que parecia tão boa entre São Paulo e Palmeiras tenha ficado quebrada nessa situação. Eu pensei igual. Estava boa a relação, parecia... Tá bem legal, inclusive os clubes jogaram nos... Os clubes devem ser rivais dentro do campo apenas. Deixa eu falar uma coisa aqui também. A gente precisa dar uma informação do Corinthians, mas vai lá. Não, porque Rápido. eu quero só dizer o seguinte, o Matheus Delgado Candanção, árbitro do jogo, tem muito potencial para ser bom árbitro. É importante que a gente não tente, não a gente, os dirigentes não encerram a carreira de um árbitro que tem potencial. O Candanção tem 26 anos, tem apitado muito bem o Campeonato Paulista, cometeu erros com o árbitro de vídeo no domingo, mas jamais a gente pode chegar e determinar que esse jogo encerrou a carreira de um árbitro que tem potencial. E é muito difícil apitar, e ele tem apitado bem o Paulista, exceto domingo com alguns erros também. Imagem na tela do F300. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o ocorrido no domingo, né? Onde muita confusão ali após a partida, o Júlio Casares reclamando, o Belmonte xingando para tudo quanto é lado, e o São Paulo foi punido por isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.